Sejam bem-vindos ao devocional Orando com a Bíblia. Neste mês de julho, o devocional tem como título Vivendo conforme o Espírito Santo. O tema de hoje é o entendimento que o Espírito Santo dá. E o versículo que meditaremos é: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Uma das maiores maravilhas da vida cristã é saber que Deus não se manteve distante ou inacessível. Ele decidiu revelar-se, e essa revelação não depende da capacidade intelectual humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Paulo, ao escrever aos Coríntios, deixou claro que o Espírito penetra as profundezas de Deus e nos dá entendimento espiritual para compreendermos aquilo que de outra forma permaneceria oculto. Viver segundo o Espírito significa receber e depender desse entendimento que vem de Deus. A revelação espiritual não é resultado de uma mente brilhante ou de anos de estudo acadêmico, mas de um coração disposto e humilde, sensível à instrução do Espírito. Muitos tentam entender as coisas de Deus apenas pela razão, mas se deparam com mistérios que a lógica humana não alcança. As verdades espirituais são discernidas espiritualmente. É o Espírito quem ilumina os olhos do nosso coração, quem traduz as realidades celestiais e nos permite conhecer aquilo que Deus nos concedeu gratuitamente: salvação, adoção, herança, poder e vida eterna. Perceba que Paulo destaca duas ações importantes. Primeiro, Deus nos revelou. Segundo, essa revelação se dá por meio do Espírito. Portanto, sem o Espírito, não há entendimento pleno das verdades de Deus, e não apenas das doutrinas ou dos textos bíblicos, mas também das situações cotidianas, pois o Espírito nos dá discernimento sobre como agir, como reagir e como viver de maneira que glorifique ao Senhor. Quantas vezes enfrentamos dilemas e, ao buscarmos a direção divina, percebemos um entendimento que excede nossa lógica? Isso acontece porque o Espírito nos guia e nos faz compreender a vontade de Deus. Não é raro que, quando seguimos esse discernimento espiritual, encontramos paz, mesmo quando as circunstâncias são adversas. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Essa expressão de Paulo nos remete à ideia de que não há limites para o que o Espírito pode revelar. Ele conhece os segredos divinos, a sabedoria eterna e o plano perfeito de Deus para cada um de nós. Portanto, quando nos rendemos à sua ação, Ele nos conduz a um conhecimento que transforma nossa maneira de pensar, sentir e agir. É interessante perceber que o Espírito também nos capacita a comunicar essa sabedoria. Paulo afirma que falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina. Versículo 13. Assim, o entendimento que recebemos não deve ser retido, mas compartilhado com humildade e graça para a edificação dos outros. Por outro lado, Paulo também afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso significa que, enquanto estivermos guiados apenas pelos padrões do mundo, seremos incapazes de discernir espiritualmente. Por isso, é necessário nascer do Espírito, ser cheio do Espírito e viver segundo o Espírito. Esse entendimento espiritual também nos protege. Quantos são enganados por falsas doutrinas ou atraídos por filosofias vazias porque não discernem as coisas espiritualmente? O Espírito é quem nos dá essa capacidade de provar os Espíritos, de analisar os ensinos e de permanecer firmes na verdade. Além disso, o Espírito nos revela nossa identidade e propósito. Muitas pessoas vivem sem saber quem são ou qual o sentido da vida. Porém, quando recebemos a revelação do Espírito, compreendemos que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, chamados para boas obras e participantes do reino. Viver segundo o Espírito, portanto, não é apenas obedecer a mandamentos,
mas é receber entendimento, ser instruído diretamente por Deus, ser conduzido à verdade plena e experimentar uma transformação profunda na mente e no coração. Isso nos chama a uma postura de humildade e dependência. Não devemos confiar em nossa própria sabedoria, mas buscar incessantemente o entendimento que vem do Espírito. Como Tiago nos exorta, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5. E essa sabedoria será concedida abundantemente, pois Deus se alegra em compartilhar seus segredos com aqueles que o buscam sinceramente. O entendimento espiritual também nos leva à adoração. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos, mais nos rendemos e mais desejamos obedecer. Não se trata de um conhecimento frio ou técnico, mas de um relacionamento vivo e transformador. Por fim, essa revelação do Espírito nos impulsiona à missão. Ao entendermos os propósitos de Deus, somos chamados a ser testemunhas fiéis, comunicando com clareza e autoridade aquilo que o Espírito nos revela. Que possamos, a cada dia, abrir o coração e a mente para receber o entendimento que o Espírito Santo deseja nos dar, vivendo segundo essa sabedoria, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3:7. Antes de ler a Bíblia, ore pedindo que o Espírito Santo ilumine sua mente e lhe conceda entendimento espiritual. Não confie apenas na sua inteligência ou em comentários humanos. Peça, Espírito Santo, revela-me a tua verdade. Ao tomar decisões, busque discernir espiritualmente, perguntando: o que glorifica a Deus nessa situação? Cultive uma vida de oração e meditação na palavra, pois assim o Espírito terá espaço para revelar as profundezas de Deus ao seu coração. Lembre-se, o entendimento espiritual é um presente que nos aproxima de Deus e nos capacita a viver segundo o Espírito. Vamos orar? Espírito Santo, reconheço que sem Ti sou incapaz de compreender as verdades profundas de Deus. Abre os olhos do meu coração, ilumina minha mente e guia-me à verdade plena. Dá-me entendimento para viver segundo a Tua sabedoria, discernindo espiritualmente as situações e as decisões da minha vida. Que eu rejeite o espírito do mundo e me renda ao Teu ensino, sendo transformado dia após dia à imagem de Cristo. Que eu fale com sabedoria, viva com entendimento e glorifique ao Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse devocional e deseja adquiri-lo, visite o perfil no Instagram, @orandocomabíbliahoje, e clique no link da bio. Não esqueça também de se inscrever no mesmo perfil em nosso canal do YouTube, e curtir, comentar e compartilhar esse devocional com outras pessoas. Nos encontraremos amanhã. Que Deus vos abençoe.